Um homem acostumado ao luxo e à solidão vê sua vida mudar ao cruzar o caminho de uma menina faminta que lhe implora por ajuda. Movido por um impulso inesperado, ele decide acolhê-la, sem imaginar que essa escolha o levaria a algo muito maior. Ao conhecer a mãe da criança, ele descobre um amor que jamais experimentou e percebe que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na família que nunca soube que precisava. Esta é uma história de transformação, esperança e recomeços, onde um simples gesto de bondade muda para sempre o destino de 3 vidas. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. O céu estava carregado. As nuvens pesadas anunciavam que a chuva não daria trégua tão cedo. As ruas estavam molhadas, refletindo o brilho das luzes da cidade, enquanto as pessoas caminhavam apressadas, protegidas por seus guarda-chuvas ou se refugiando em lojas e cafés. O vento frio cortava a pele, tornando aquela tarde ainda mais melancólica. Eduardo saiu do restaurante sofisticado ajeitando o relógio no pulso. O jantar de negócios havia sido produtivo, como sempre. Ele gostava de lugares refinados, onde os garçons sabiam seu nome e o tratavam com a reverência devida a um homem de sua importância. O mundo dos milionários era assim, fechado, exclusivo, inalcançável para a maioria. Com passos firmes, ele caminhava em direção ao seu carro, um veículo luxuoso que aguardava estacionado na frente do restaurante. A chuva caía fina, mas insistente, criando pequenas poças na calçada. Ele não se importava. Para ele, era apenas mais uma noite comum, até que uma pequena mão suja e gelada segurou seu braço. Eduardo parou abruptamente, surpreso com a audácia de quem ousava tocá-lo. Ao baixar o olhar, seus olhos encontraram uma menina magra, de aparência frágil, que tremia levemente. Seu cabelo estava desgrenhado, o rosto sujo, e suas roupas eram tão finas e gastas que mal protegiam do frio cortante daquela noite. Mas foi o olhar dela que o paralisou. Os olhos da menina eram grandes, profundos e cheios de súplica. Não havia falsidade, não havia truque. Apenas um desespero puro e genuíno. Por favor, nos ajude, estou com fome. Disse ela, a voz trêmula, quase um sussurro. Aquelas palavras, tão simples, perfuraram algo dentro de Eduardo. Algo que ele nem sabia que existia. Ele já tinha visto pedintes antes. Inúmeras vezes. Crianças nas esquinas, mães segurando cartazes pedindo comida, idosos em bancos de praça com olhares perdidos. Sempre ignorou. Sempre seguiu seu caminho sem olhar para trás. Afinal, a cidade estava cheia de histórias tristes, e ele não podia resolver os problemas do mundo. Mas aquela menina... Ela não pedia dinheiro. Não estendia a mão esperando algumas moedas. Não fingia estar faminta para enganá-lo. Ela só queria uma coisa: comida. Eduardo engoliu em seco. A voz embargada da menina ecoava em sua mente. Sentiu uma estranha inquietação dentro do peito. Seu primeiro instinto foi se afastar, ignorar e seguir em frente, mas algo o impediu. Ele não conseguia desviar o olhar daquela criança tão pequena e tão frágil diante dele. A chuva ficou mais intensa, e a menina encolheu os ombros, abraçando o próprio corpo numa tentativa de se aquecer. Eduardo olhou em volta. As pessoas passavam sem dar a menor atenção a ela, como se fosse invisível. Como se fosse apenas parte da paisagem cinzenta da cidade. Mas ele viu. E naquele momento, ele soube que não poderia simplesmente ignorá-la. Qual é o seu nome? Perguntou, sua voz saindo mais suave do que o habitual. A menina hesitou. Era como se não estivesse acostumada a alguém perguntar isso. Como se há muito tempo ninguém quisesse saber quem ela era. Lívia, respondeu baixinho, baixando o olhar, envergonhada. Eduardo respirou fundo. Sem pensar muito, abaixou-se à altura dela. Você está com fome, Lívia? Ela assentiu rapidamente, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e desconfiança. Ele se levantou, olhou em direção ao restaurante de onde havia saído e, sem hesitar, estendeu a mão para a menina. Venha comigo. Vamos comer. Lívia hesitou por um segundo. Estava acostumada a ser ignorada, a receber olhares de desprezo. Mas algo na forma como Eduardo falava,
Era diferente. Ele realmente parecia se importar. Então, ela pegou sua mão. Eduardo sentiu a pequena mão fria e trêmula na sua e, naquele momento, algo dentro dele mudou. Ele não sabia exatamente o que, mas tinha certeza de que aquela noite não terminaria como qualquer outra. E ele estava certo. A partir daquele instante, a vida de Eduardo nunca mais seria a mesma. A chuva continuava a cair lá fora, lavando a cidade, enquanto Eduardo segurava firme a pequena mão de Lívia e a guiava para dentro do restaurante. O contraste entre o mundo do lado de fora e o luxo do lado de dentro era gritante. O ambiente sofisticado, com suas luzes aconchegantes e decoração impecável, parecia pertencer a uma realidade completamente diferente da que Lívia conhecia. O cheiro de comida quente e temperada preencheu o ar, e Eduardo sentiu a pequena mão da menina apertar a sua com mais força, como se tivesse medo de que aquilo fosse apenas um sonho prestes a desvanecer. Os olhares se voltaram para eles assim que atravessaram a porta. Clientes bem vestidos cochichavam entre si, franzindo o senho ao ver uma criança suja e mal vestida adentrar um lugar tão requintado. Alguns funcionários hesitaram, parecendo incertos sobre como reagir, até que Eduardo, com sua presença imponente, ignorou os olhares e escolheu uma mesa afastada. Ele puxou a cadeira para que Lívia se sentasse, mas a menina ficou de pé, desconfiada, como se não soubesse se realmente deveria estar ali. Sente-se, Lívia. Aqui, ninguém vai te tirar. Disse ele, com um tom firme, porém gentil. Ela hesitou por um instante, como se esperasse que alguém a expulsasse dali a qualquer momento. Mas, ao ver que ninguém ousava desobedecer Eduardo, puxou a cadeira com cautela e sentou-se, as mãos inquietas sobre o colo. Um garçom se aproximou, visivelmente desconfortável, e Eduardo nem esperou que ele falasse. Traga o melhor prato do cardápio. Algo quente bem servido. Ordenou sem deixar espaço para questionamentos. O garçom assentiu rapidamente e se afastou, deixando Eduardo sozinho com a menina. Ele percebeu que Lívia olhava ao redor, encantada e assustada ao mesmo tempo. Era como se estivesse pisando em outro mundo, um lugar que jamais imaginou que poderia existir para alguém como ela. Seus olhos, grandes e atentos, percorriam o salão, observando os talheres brilhantes, os copos de cristal e os pratos servidos com perfeição. Poucos minutos depois, o garçom retornou com um prato fumegante, exalando um aroma delicioso. Era um prato simples para os padrões do restaurante, mas para quem não comia sabe-se lá quantos dias, era um verdadeiro banquete. Assim que o prato foi colocado à sua frente, Lívia arregalou os olhos, surpresa. A fome que parecia ter ficado de lado enquanto tentava entender onde estava voltou com força total. Mas, em vez de atacar a comida de imediato, ela olhou para Eduardo, hesitante, como se esperasse permissão. Pode comer, Lívia. É tudo seu. Ele disse com um leve sorriso. Foi o que bastou. A menina pegou o garfo com mãos trêmulas e começou a comer. Mas não era uma refeição comum. Não havia pressa, não havia exagero. Cada garfada era feita com cuidado, como se ela temesse que, se comesse rápido demais, aquilo acabasse num piscar de olhos. Eduardo observava em silêncio, sentindo algo se revirar dentro de si. Ele era um homem acostumado a negócios, a negociações milionárias, a grandes decisões corporativas. Mas ali, diante dele, estava uma menina que só queria um prato de comida, e mesmo tendo tanto, ele nunca havia parado para pensar naqueles que não tinham nada. Então, ele viu algo que o desarmou completamente. Enquanto mastigava, lágrimas escorriam pelo rosto sujo de Lívia. Lágrimas silenciosas, discretas, mas impossíveis de ignorar. Está tudo bem? A comida não está boa? Eduardo perguntou, preocupado. Lívia engoliu a garfada, limpou o rosto rapidamente com as costas das mãos e balançou a cabeça. Está muito boa, eu só não lembro da última vez que comi algo assim. Sua voz era baixa, mas carregava um peso imenso. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que responder. O que se diz para alguém que não se lembra da última vez que se alimentou decentemente? Como ele poderia imaginar que algo tão simples para ele, uma refeição quente, poderia significar tanto para alguém?
E foi naquele instante que ele percebeu: a fome que aquela menina sentia não era apenas de comida. Era fome de esperança. Fome de um futuro melhor. Ela terminou o prato devagar, saboreando cada pedaço, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Quando colocou os talheres sobre o prato vazio, olhou para Eduardo com um brilho diferente nos olhos. "Obrigada", disse com um sorriso pequeno, mas sincero. Eduardo ficou sem palavras por um momento. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia feito algo realmente importante, algo que ia além do dinheiro ou dos negócios. E naquele instante, ele soube que aquela noite ainda não tinha terminado. Ele não podia simplesmente levá-la de volta para as ruas depois disso. Porque, pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu que seu dinheiro poderia, de fato, mudar a vida de alguém. E essa era apenas a primeira de muitas mudanças que estavam por vir. A chuva continuava caindo lá fora, agora mais fraca, apenas um chuvisco fino que pintava a cidade com um brilho melancólico. Dentro do restaurante, o calor da refeição ainda permanecia no corpo de Lívia, mas a realidade estava prestes a bater a porta novamente. Eduardo olhou para a menina, que ainda segurava o guardanapo nas mãos, como se quisesse prolongar aquele momento o máximo possível. Ele não podia simplesmente deixá-la sair dali sozinha. Não depois do que tinha acabado de testemunhar. "Onde você mora, Lívia?" perguntou, com um tom mais suave do que o usual. A menina baixou o olhar, brincando com os dedos, como se tivesse medo de responder. "Não é muito longe", disse hesitante. "Quer que eu te leve até lá?" Lívia olhou para ele como se aquela oferta fosse algo inesperado. As pessoas sempre a ignoravam, a afastavam, fingiam que ela não existia. Mas Eduardo não era como os outros. Após alguns segundos de silêncio, ela sentiu. Eduardo pagou a conta rapidamente e pegou o casaco que havia deixado na cadeira. Sem hesitar, tirou-o dos ombros e envolveu Lívia nele. O tecido era grande demais para seu pequeno corpo, mas era quente, e isso bastava. Eles saíram para a noite fria, e Eduardo pediu ao motorista que os levasse ao endereço que Lívia indicou. O carro luxuoso deslizou pelas ruas molhadas, e a menina observava tudo com curiosidade. Era evidente que nunca tinha estado em um carro como aquele antes. Depois de alguns minutos, o veículo parou em uma rua estreita e pouco iluminada. Eduardo franziu o senho ao notar o estado do lugar. Prédios antigos, paredes descascadas e lixo acumulado nos cantos da calçada. Era um contraste brutal com o mundo que ele conhecia. Lívia desceu do carro e apontou para um pequeno prédio com uma entrada escura. Eduardo hesitou por um momento, mas algo dentro dele o impeliu a segui-la. A escada estreita rangia sob seus pés enquanto subiam até o segundo andar. A menina parou diante de uma porta de madeira gasta e empurrou-a com cuidado. "Mamãe?" chamou com uma voz baixa. A resposta veio quase imediatamente. "Lívia. Onde você estava, filha?" "Eu estava tão preocupada." A voz feminina soou do outro lado do pequeno apartamento, e logo surgiu uma mulher magra, de aparência cansada, mas com olhos doces e cheios de alívio. Ela correu até a menina e a abraçou com força. Eduardo observou a cena em silêncio. A mulher, apesar de sua evidente exaustão, exalava amor e proteção. Seu abraço era sincero, carregado de medo e alívio. Após alguns instantes, a mulher finalmente ergueu o olhar para Eduardo. Seus olhos se arregalaram levemente ao ver o homem bem vestido parado à porta. Quem é o senhor?" perguntou com um misto de desconfiança e curiosidade. Lívia se afastou do abraço da mãe e segurou sua mão. "Esse é o moço que me ajudou, mamãe. Ele me deu comida." A mulher olhou de Lívia para Eduardo, e seu olhar mudou. Não era mais de desconfiança, mas de constrangimento. Ela pareceu querer dizer algo, mas se conteve. Eduardo deu um passo à frente, estendendo a mão. "Meu nome é Eduardo. Me desculpe se estou invadindo sua casa a essa hora, mas vi sua filha pedindo ajuda e não consegui ignorar." A mulher hesitou antes de aceitar o aperto de mão. Sua pele era fria, os dedos finos, como os de alguém que já não se alimentava bem há tempos.
Meu nome é Camila, e eu que devo pedir desculpas. Lívia não deveria incomodar ninguém. Eduardo franziu a testa. Incomodar? Ela estava com fome. Isso não é incomodar, Camila. É sobrevivência. Camila suspirou, passando a mão no rosto. Seu semblante mostrava o peso das dificuldades que carregava. Eu sei. Mas eu tento, sabe? Tento fazer o possível para que ela não passe por isso. Eduardo olhou ao redor. O apartamento era pequeno, quase sem móveis. Uma cama encostada na parede, uma mesa com 2 cadeiras antigas e uma geladeira velha que, pelo jeito, já não funcionava direito. Nada indicava que ali viviam 2 pessoas em condições minimamente dignas. Você trabalha, Camila? A pergunta fez a mulher baixar o olhar. Trabalhava, respondeu, a voz fraca. Fui demitida há 3 meses. Trabalhei como atendente em uma loja, mas a empresa cortou funcionários. Desde então, tenho feito alguns bicos, mas não é suficiente. O aluguel está atrasado, e muitas vezes preciso escolher entre pagar uma conta ou comprar comida. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele já havia lido sobre situações como essa, mas nunca tinha visto de perto. Nunca tinha olhado nos olhos de alguém que realmente lutava para sobreviver dia após dia. E o pai da Lívia? Ele não ajuda? Camila respirou fundo antes de responder. Ele nos deixou antes dela nascer. Nunca quis ser pai. Nunca nos procurou. Havia tristeza em sua voz, mas também uma força admirável. Ela não estava se lamentando, apenas contando a verdade, nua e crua. Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes. Aquela mulher estava lutando com todas as forças para dar o mínimo à filha, mas o mundo não facilitava. E agora, diante daquela realidade, Eduardo soube que não poderia simplesmente ir embora e esquecer o que viu. Porque, pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Camila se sentou na beirada da cama, puxando Lívia para perto de si, como se temesse que alguém pudesse levá-la embora. Ela parecia envergonhada por estar naquela situação, mas havia algo mais forte do que isso em seu olhar: dignidade. Eu agradeço muito o que fez por minha filha, Sr. Eduardo. Mas não posso aceitar mais do que isso. Eduardo arqueou uma sobrancelha, surpreso com a afirmação. Mais do que isso? Camila, eu não fiz nada além de dar um prato de comida para uma criança que estava faminta. Isso não é caridade, é o mínimo que qualquer pessoa decente faria. Camila desviou o olhar, mexendo nervosamente nos cabelos da filha. Eu sei, mas eu já vi pessoas ajudarem antes, e depois olharem para a gente com pena. Como se fossemos um peso. Como se fossemos menos do que eles. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. No mundo dele, as pessoas davam esmolas para se sentirem bem consigo mesmas, para alimentar uma falsa sensação de bondade, mas sem realmente se importar. E Camila já devia ter enfrentado isso tantas vezes que preferia passar necessidade a se tornar um fardo para alguém. Eu não estou aqui por pena, Camila. Se fosse só isso, eu teria dado algumas moedas para sua filha e seguido minha vida. Mas algo me diz que você e Lívia precisam de mais do que um jantar. Camila o encarou com uma mistura de surpresa e desconfiança. E por que alguém como você se importaria? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. Eduardo nunca foi um homem movido por sentimentos altruístas. Ele construiu seu império com base na lógica, nos números, em transações calculadas. Mas agora, ali, diante daquela mulher e de sua filha, ele sentia algo diferente. Algo que não sabia explicar. Talvez porque eu precise disso tanto quanto vocês. Respondeu, mais para si mesmo do que para ela. Camila franziu o senho, sem entender bem o que ele quis dizer, mas antes que pudesse questionar, um barulho metálico ecoou no pequeno apartamento. Eduardo virou-se e viu Lívia mexendo na geladeira. Quando a menina abriu a porta, ele sentiu um nó na garganta. Estava quase vazia. Havia apenas uma garrafa de água, um pequeno pote de margarina e um pedaço de pão endurecido. Aquilo foi um golpe. Lívia pegou o pote,
Abriu a tampa e passou o dedo no fundo, lambendo o resto da margarina. Foi um gesto instintivo, um reflexo de quem já está acostumada a racionar comida. Camila percebeu o olhar de Eduardo e fechou os olhos por um instante, como se odiasse que ele tivesse visto aquilo. Eu tento garantir que ela coma o suficiente, mas às vezes, não dá. Sua voz saiu embargada, e Eduardo viu que ela estava segurando as lágrimas. Ele nunca se sentiu tão desconfortável em toda a sua vida. Porque, pela primeira vez, percebeu o peso real da fome. Não a fome de quem fica algumas horas sem comer e sente o estômago roncar. Mas a fome verdadeira. A fome que obriga uma mãe a fingir que já comeu só para que sua filha tenha um pouco mais. A fome que faz uma criança lamber o fundo de um pote de margarina porque não há mais nada. Eduardo respirou fundo. Isso precisa mudar. Camila levantou o olhar, confusa. O quê? A situação de vocês. Isso não pode continuar assim. Eu vou ajudar vocês. As lágrimas que Camila segurava finalmente caíram. Mas dessa vez, eram lágrimas de esperança. E, naquele momento, Eduardo percebeu que sua vida também estava prestes a mudar para sempre. A noite já ia alta quando Eduardo deixou o apartamento de Camila e Lívia, mas sua mente estava longe do descanso. No caminho de volta para casa, sentado no banco de trás de seu carro luxuoso, ele olhava pela janela, observando a cidade passar como um borrão de luzes. Sua mente ainda estava presa naquela pequena cozinha vazia, naquela geladeira quase sem comida, na expressão de alívio e vergonha misturados no rosto de Camila. Ele nunca tinha feito algo assim antes. Nunca se importou com ninguém fora do seu mundo de negócios e cifras. Mas aquela menina franzina implorando por comida tinha mudado algo dentro dele. E agora, ele sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, Eduardo já havia tomado sua decisão. Pediu para sua secretária reunir informações sobre o proprietário do pequeno apartamento onde Camila e Lívia viviam. Em menos de uma hora, ele já sabia tudo. O aluguel estava 3 meses atrasado, e o aviso de despejo já estava pronto. Era questão de tempo até que as duas fossem jogadas na rua. Sem hesitar, pegou o telefone e fez um Pix cobrindo não apenas os aluguéis atrasados, mas pagando os próximos 6 meses adiantado. Ele não queria apenas ajudá-las temporariamente. Queria garantir que elas tivessem um recomeço de verdade. Mas isso era apenas o começo. No final da tarde, Eduardo voltou ao apartamento de Camila, mas desta vez, pediu para que ela e Lívia entrassem em seu carro. Para onde estamos indo? Camila perguntou, hesitante. Vocês vão ver. Eduardo respondeu, um leve sorriso no rosto. Lívia parecia animada. Era a primeira vez que entrava em um carro tão grande e confortável, e seus olhos brilhavam de empolgação. Já Camila, apesar de grata, ainda carregava certa resistência dentro de si. Quando Eduardo parou o carro em frente a um supermercado, Camila franziu a testa. Eduardo, o que estamos fazendo aqui? Ele abriu a porta e saiu, sem dar tempo para mais questionamentos. Estamos aqui para encher aquela geladeira vazia. Camila hesitou. Eu não sei, eu não posso aceitar tanto assim. Mas antes que ela pudesse continuar, Eduardo se virou para ela e disse com firmeza. Camila, aceitar ajuda não é fraqueza. Você lutou muito até aqui. Agora é hora de receber um pouco de apoio para que possa recomeçar. Não estou te dando luxo, estou te dando o básico. Você aceitaria que sua filha passasse fome por orgulho? Ela engoliu em seco e olhou para Lívia, que segurava sua mão com força. Por ela, eu aceito. Eduardo assentiu e pegou um carrinho. Ótimo. Agora, vamos garantir que vocês tenham tudo o que precisam. E, pela primeira vez em muito tempo, Camila entrou em um supermercado sem precisar contar moedas. Lívia correu animada pelos corredores, encantada com tantas opções de comida. Para uma criança que passou a vida comendo apenas o essencial, quando havia algo para comer, aquele momento era mágico. Camila, por outro lado, ainda estava cautelosa. Pegava os itens mais baratos, hesitava antes de colocar algo no carrinho, como se sua mente não aceitasse que podia comprar sem medo. Eduardo percebeu e fez questão de incentivá-la.
Pegue o que precisar. Pegue o que Lívia gosta de comer. Nada de miséria aqui. Ela olhou para ele com os olhos marejados e, pela primeira vez, permitiu-se relaxar. Quando terminaram as compras, Eduardo garantiu que tivessem tudo: alimentos, produtos de higiene, itens para o dia a dia. Nada faltaria mais naquela casa. Mas Eduardo sabia que compras de supermercado eram apenas um remendo temporário. O que Camila realmente precisava era de estabilidade. Naquela mesma noite, enquanto ajudava a carregar as compras para o apartamento, ele se sentou à mesa e olhou diretamente para Camila. Camila, eu quero te oferecer um emprego. Ela regalou os olhos, surpresa. O quê? Você me disse que perdeu o emprego e que não consegue algo fixo. Bem, eu tenho muitas empresas. E estou precisando de alguém confiável para trabalhar na administração de um dos meus negócios. Não seria nada além do que você pode fazer, e o salário permitiria que você e Lívia tivessem uma vida digna. Ela pareceu engolir a seco. Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga sim. Ela baixou o olhar, mexendo as mãos nervosamente. Eu não quero que pense que estou aceitando só porque preciso. Eduardo sorriu. Camila, eu quero te dar essa oportunidade porque você merece. Eu vejo o quanto luta pela sua filha. Vejo sua força. Não estou te oferecendo um favor, estou te oferecendo uma chance. E chances são feitas para serem aproveitadas. Camila respirou fundo, ainda tentando processar tudo aquilo. Mas, ao olhar para Lívia, viu que sua filha sorria, feliz, segura. Pela primeira vez em muito tempo, Camila sentiu esperança. Eu aceito. Disse, a voz firme, porém emocionada. Eduardo sorriu. Ótimo. Bem-vinda ao time. E assim, naquela pequena sala de um apartamento simples, uma nova vida começava a se desenhar. Mas Eduardo ainda não sabia que aquela decisão mudaria não apenas o futuro de Camila e Lívia, mas também o seu próprio destino para sempre. Os dias passaram e, pouco a pouco, a presença de Eduardo na vida de Camila e Lívia se tornou algo natural. O que antes parecia um simples ato de caridade transformou-se em uma rotina inesperada. Ele não apenas ajudava financeiramente, mas fazia questão de estar presente, de construir algo real com elas. Camila, no início, mantinha-se cautelosa. Estava acostumada com a vida lhe tirando tudo de repente, então era difícil confiar que alguém como Eduardo pudesse se importar sem esperar nada em troca. Mas ele nunca forçava nada, nunca impunha sua presença. Apenas estava ali, sempre que elas precisavam. Lívia, por outro lado, já o tinha aceitado por completo. Sempre vibrava de felicidade quando Eduardo aparecia e corria para abraçá-lo assim que ele entrava no pequeno apartamento. Tio Eduardo, você veio. Dizia ela com um sorriso radiante. Ele ria, ajeitando os cabelos da menina. E você achou que eu não viria? Eu prometi que traria aquele bolo de chocolate que você ama. Eram nesses pequenos gestos que Camila começou a perceber que Eduardo não era apenas um homem rico ajudando por compaixão. Ele realmente se importava. Eduardo começou a frequentar a casa delas quase diariamente. Algumas vezes, aparecia com sacolas de mercado, outras vezes trazia brinquedos para Lívia, mas o que mais encantava a menina era quando ele simplesmente ficava. Certo dia, ao chegar, encontrou Camila preparando o jantar. O cheiro de comida caseira preencheu o pequeno apartamento, e Lívia correu até ele segurando um livro de histórias. Tio Eduardo, você pode ler para mim antes do jantar? A mamãe sempre lê, mas hoje ela está ocupada. Ele nunca tinha lido histórias para ninguém antes. Mas quando viu aqueles olhos brilhantes esperando sua resposta, não teve coragem de negar. Claro, Lívia. Vamos lá. Ela o puxou pela mão até o pequeno sofá e se aconchegou ao seu lado. Camila, do outro lado da cozinha, olhava discretamente, surpresa ao ver aquele homem acostumado ao luxo e aos negócios lendo um conto infantil com toda a paciência do mundo. Naquele instante, percebeu que Eduardo não era só um benfeitor. Ele estava se tornando parte de suas vidas. Outra noite, Eduardo chegou com um saco de pipoca e um sorriso no rosto. Hoje é dia de filme.
Camila arqueou a sobrancelha. Filme? Aqui? Sim. Lívia me disse que nunca assistiu a um filme comendo pipoca no sofá. Isso é um absurdo. Vamos corrigir isso agora mesmo. Ele pegou o controle remoto e colocou um filme infantil na TV. Lívia pulou de alegria e se acomodou entre Eduardo e Camila no pequeno sofá. Durante o filme, Camila percebeu algo curioso. Eduardo, o homem sempre tão sério e focado, ria das piadas bobas como se fosse uma criança. Ela se pegou sorrindo ao vê-lo ali, relaxado, à vontade. Pela primeira vez em anos, sentiu que sua casa não era apenas um espaço apertado e cheio de preocupações. Era um lar. Eduardo também começou a perceber mudanças dentro de si. No passado, sua vida era resumida a reuniões, investimentos e decisões financeiras. Agora, havia algo mais. Algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Ele sentia prazer em estar ali. Gostava de ver Lívia sorrindo, de ajudar Camila a carregar as compras, de compartilhar uma refeição simples, mas cheia de significado. Era como se, finalmente, ele tivesse encontrado um propósito que ia além do sucesso financeiro. Certo dia, enquanto ajudava Lívia com o dever de casa, Camila observou em silêncio. Você tem jeito com crianças. Comentou de repente. Eduardo levantou o olhar, surpreso. Nunca tive contato com nenhuma antes de conhecer vocês. Camila sorriu, percebendo que, mesmo sem experiência, ele já era importante para sua filha. Bom, parece que já aprendeu rápido. Lívia te adora. Ele olhou para a menina, que rabiscava no caderno com concentração. Eu também gosto dela. Muito. Camila sentiu seu coração acelerar. Porque naquele momento, percebeu que também estava começando a gostar dele. Mas ainda tinha medo. Medo de se iludir, medo de se apegar demais e acabar se machucando. Só que, por mais que tentasse resistir, era impossível negar, Eduardo já fazia parte delas. E, aos poucos, aquele laço que se formava estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Eduardo nunca foi um homem de sentimentalismos. Durante anos, sua vida girou em torno de reuniões, contratos, jantares de negócios e decisões que envolviam milhões. Seu tempo era milimetricamente calculado, e ele sempre acreditou que relacionamentos eram uma distração. Mas agora, sentado no pequeno sofá do apartamento de Camila, assistindo a Lívia brincar com os lápis de cor que ele mesmo trouxera, ele percebeu que tudo aquilo parecia distante, irrelevante. Sua vida antes era luxuosa, mas fria. Agora, havia algo diferente, algo que ele não conseguia ignorar. Era Camila. Ele passou a observá-la mais de perto. O jeito como ela cuidava de Lívia, a dedicação que tinha para garantir que sua filha se sentisse protegida, mesmo nos momentos mais difíceis. A força que carregava no olhar, apesar de toda a dor do passado. Ela não era uma mulher comum. Camila era guerreira. E Eduardo nunca havia sentido tanta admiração por alguém antes. Antes, ele via sua fortuna como o maior símbolo de sucesso. Agora, percebia que o verdadeiro valor da vida estava nas pequenas coisas. Era ver Camila cantar baixinho enquanto lavava a louça, sem perceber que ele estava olhando. Era quando Lívia pulava no seu colo, rindo de algo bobo que ele falava. Era o simples ato de sentar à mesa e dividir um jantar preparado por Camila, em uma refeição que tinha mais calor humano do que qualquer prato refinado dos restaurantes caros que frequentava. E foi nesses momentos que Eduardo percebeu que algo dentro dele estava mudando. Ele não apenas se importava com aquelas duas. Ele as queria em sua vida. Mas e Camila? Será que ela sentiu o mesmo? Camila, por sua vez, também sentia algo diferente crescer dentro de si. No início, Eduardo era apenas um homem rico que ajudou sua filha em um momento difícil. Mas, com o tempo, ele provou ser muito mais do que isso. Ele era atencioso, gentil e, o mais importante, nunca as fez sentir como um fardo. Mas, ao mesmo tempo, Camila carregava um medo silencioso. Ela já tinha sido abandonada antes. Já conheceu a dor de confiar e ser deixada para trás. E Eduardo, ele era um milionário, um homem acostumado a um mundo completamente diferente do dela.
Por que alguém como ele se interessaria por uma mulher que já lutou tanto para sobreviver? E se tudo aquilo fosse passageiro? Por mais que sentisse algo crescer dentro dela, Camila tentava ignorar. Era mais seguro manter o coração fechado. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, Eduardo passou no apartamento de Camila como de costume. Lívia já estava dormindo, e os dois ficaram sentados na pequena varanda, sentindo a brisa leve da noite. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas havia algo no ar, uma tensão suave, uma verdade não dita. Camila suspirou e olhou para ele. Por que você faz tudo isso, Eduardo? Ele franziu o senho. Como assim? Por que você se importa tanto com a gente? No começo, achei que fosse apenas um ato de bondade. Mas você continua aqui, todos os dias. Por quê? Eduardo ficou em silêncio por um instante. Era agora. A verdade estava ali, pronta para ser dita. Ele olhou para Camila, seus olhos escuros refletindo a luz fraca da varanda. Porque eu nunca me importei com nada além do meu trabalho. Nunca parei para olhar ao redor. Até conhecer vocês. Até perceber que a vida é muito mais do que números e contratos. E que, pela primeira vez, eu me sinto inteiro, ao lado de vocês. Camila sentiu o coração acelerar. Ele a olhava com sinceridade, sem medo, sem hesitação. Mas ela ainda não sabia se estava pronta. Ainda tinha medo de se machucar. Mas, no fundo, ela sabia. Porque, a verdade era, ela já estava se apaixonando também. A confissão de Eduardo ficou no ar, pairando entre os dois como algo denso e impossível de ignorar. Camila sentiu seu coração acelerar, as palavras dele ecoando em sua mente. Ele estava sendo sincero, ela via isso em seus olhos. Mas o medo dentro dela era mais forte. Ela desviou o olhar, tentando se concentrar nas luzes fracas da cidade lá fora. O vento fresco da noite balançava seus cabelos, mas não era o frio que fazia seu corpo tremer. Era a incerteza. Eduardo, eu não sei se posso acreditar nisso. Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Ele franziu a testa, confuso. Por que não? Camila fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Como poderia explicar? Como poderia colocar em palavras tudo o que sentia? Porque eu já acreditei antes. Acreditei que alguém ficaria. Que alguém se importava. E no fim, fui deixada para trás. Eduardo permaneceu em silêncio, observando-a. Ele já imaginava que Camila tivesse um passado difícil, mas agora compreendia a profundidade das cicatrizes que ela carregava. Ela continuou, sem conseguir conter as palavras que saíam de seu coração. Quando o pai da Lívia soube que eu estava grávida, ele simplesmente virou as costas. Disse que não queria responsabilidades, que não era o momento certo para ele. Eu fiquei sozinha, Eduardo. E desde então, tudo que eu faço é lutar para que minha filha não sinta essa ausência. Eu não posso, sua voz falhou por um instante, mas ela engoliu em seco e prosseguiu. Eu não posso me permitir acreditar que isso aqui, que você, seja real. Porque se não for, eu não sei se aguento outra decepção. A dor em suas palavras atingiu Eduardo como um golpe. Ele nunca havia parado para pensar no peso que Camila carregava. Ele respirou fundo e deu um passo mais perto, até estar bem diante dela. Camila, olha para mim. Hesitante, ela ergueu o olhar, e ele viu o medo escondido por trás da força que ela sempre tentava demonstrar. Eu não estou aqui por pena. Nunca estive. Você acha que eu sou o tipo de homem que faz algo por caridade? Que gasta tempo, que se entrega assim, só para me sentir bem? Ela não respondeu, mas Eduardo prosseguiu, sua voz firme, porém cheia de emoção. Você acha que eu fui buscar você naquele apartamento porque me senti culpado? Ou que eu volto aqui todos os dias porque quero cumprir um papel de salvador? Eu nunca precisei de ninguém, Camila. Sempre acreditei que dinheiro era suficiente. Mas desde que conheci vocês, tudo mudou. E sabe por quê? Camila permaneceu em silêncio, mas Eduardo sabia que ela queria ouvir.
Por que eu preciso de vocês tanto quanto vocês precisavam de mim? Os olhos dela se arregalaram levemente. O quê? Eu achava que estava ajudando, mas a verdade é que vocês me ajudaram primeiro. Antes de Lívia me segurar na rua e pedir comida, eu não sabia o que era sentir um propósito real. Eu nunca soube o que era chegar em um lugar e me sentir em casa. Nunca soube como era me importar de verdade com alguém. Camila sentiu as lágrimas ameaçarem escorrer, mas tentou se manter forte. Eduardo suavizou a expressão e sorriu de leve. Eu não vou embora, Camila. Por quê? Pela primeira vez na vida, eu encontrei algo que dinheiro nenhum pode comprar. E eu não vou deixar isso escapar. O coração dela pulsava forte no peito. Algo dentro dela gritava para que confiasse, para que desse uma chance. Mas a voz do medo ainda estava lá, insistente. E se um dia você se cansar? E se perceber que sua vida era mais fácil antes de nós? Eduardo balançou a cabeça. Se tem algo que eu aprendi com você e com Lívia, é que amor de verdade não se trata de facilidade. Se fosse assim, eu teria seguido minha vida sem olhar para trás. Mas eu olhei. Eu olhei porque não consigo imaginar um futuro sem vocês. O silêncio tomou conta do ambiente. Camila sentia seu coração travar uma batalha entre a razão e o sentimento. Mas, pela primeira vez em muitos anos, ela começou a se permitir acreditar. E Eduardo sabia que, mesmo que ainda não estivesse pronta para dizer, ele já estava dentro do coração dela. E, dessa vez, ninguém mais iria embora. Os dias passaram, e pouco a pouco, as barreiras que Camila havia construído em torno de seu coração começaram a ceder. Eduardo continuava presente, sem pressa, sem forçar nada, apenas mostrando com atitudes que estava ali para ficar. E Camila começou a perceber que o medo já não a dominava mais como antes. Era uma noite especial, mas de um jeito simples. Eduardo, pela primeira vez, decidiu cozinhar para Camila e Lívia. Claro, com uma pequena ajuda de um chefe que ele contratou discretamente para lhe dar algumas instruções por videochamada. Tenho certeza de que essa carne vai ficar melhor do que aquele arroz queimado que tentei fazer semana passada. Eduardo brincou, arrancando uma risada de Camila. Lívia, animada, já estava à mesa, batendo os pés no ar enquanto olhava para os dois. Tio Eduardo, eu acho que a mamãe gosta de você. Camila arregalou os olhos, e Eduardo sorriu, divertido. Ah, é mesmo? O que te faz pensar isso? Perguntou, fingindo inocência. Lívia deu de ombros. Porque ela te olha de um jeito diferente. Tipo quando eu vejo um bolo de chocolate. A risada de Eduardo ecoou pela cozinha, enquanto Camila cobria o rosto, vermelha de vergonha. Lívia! Camila ralhou de leve, mas não conseguia conter um sorriso. A verdade é que Lívia, com sua inocência, tinha falado exatamente o que estava acontecendo. A janta foi servida e, para surpresa de todos, a comida estava deliciosa. Eduardo havia se esforçado, e isso significava muito mais para Camila do que qualquer presente caro que ele pudesse dar. Quando terminaram de comer, Lívia correu para o quarto, alegando que precisava terminar um desenho especial. Foi então que Eduardo olhou para Camila, seus olhos mais sérios agora, porém suaves. Ele respirou fundo e pegou sua mão sobre a mesa. Camila, eu nunca fui um homem que acreditava no amor. Mas então, você e Lívia entraram na minha vida. E eu percebi que estava errado. Camila o encarava, sentindo o coração acelerar. Eduardo, você me mostrou que há coisas muito mais valiosas do que tudo que eu já construí. Ele sorriu, apertando a mão dela com mais firmeza. E é por isso que eu quero perguntar. Camila, você quer namorar comigo? Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela não esperava um pedido grandioso, um jantar em um restaurante luxuoso ou declarações extravagantes. O que Eduardo fez foi muito mais valioso. Ele trouxe sinceridade, trouxe um amor genuíno, algo que ela nunca havia recebido antes. E então, sem mais hesitar, ela sorriu e sussurrou. Sim. Naquele instante, uma explosão de alegria veio do corredor. Lívia surgiu correndo,
segurando um desenho colorido com rabiscos de 3 pessoas de mãos dadas. Ela, Camila e Eduardo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Agora nós somos uma família de verdade. Eduardo e Camila riram, enquanto Lívia pulava animada. E Eduardo percebeu que havia encontrado algo infinitamente mais precioso. Ele encontrou um lar. Uma família. E, pela primeira vez na vida, sentiu que tinha tudo o que sempre precisou. Os meses passaram e, a cada dia, Eduardo, Camila e Lívia se tornavam ainda mais unidos. O que começou com um gesto de bondade se transformou em algo muito maior, se transformou em amor, em um laço inquebrável. Camila agora trabalhava na empresa de Eduardo, mostrando sua competência e dedicação. Já não via a ajuda dele como caridade, mas como uma oportunidade que agarrou com todas as forças. Lívia, por sua vez, florescia a cada dia. Seu sorriso era mais frequente, seus olhos brilhavam com uma felicidade genuína. Ela não era mais a menina que Eduardo encontrou faminta naquela noite chuvosa. Agora, era uma criança cheia de vida, que sabia que tinha alguém para protegê-la. Mas Eduardo queria mais. Ele queria que aquela família fosse oficial. Que nada no mundo pudesse separá-los. Foi numa tarde ensolarada, no parque que se tornou o lugar preferido deles, que Eduardo decidiu fazer a pergunta que mudaria tudo. Camila estava sentada no gramado, observando Lívia correr e brincar entre as árvores. Eduardo se aproximou devagar e, sem dizer nada, se ajoelhou ao lado dela. Camila virou-se para ele, surpresa. Eduardo? O que você está fazendo? Ele sorriu e, do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Camila levou as mãos à boca, sentindo as lágrimas encherem seus olhos. Você quer se casar comigo? O coração de Camila disparou. Ela olhou para Lívia, que os observava com olhos arregalados, entendendo o que estava acontecendo. A menina soltou um gritinho animado e correu até eles. Diz sim, mamãe. Diz sim. Camila riu, com lágrimas caindo pelo rosto, e olhou para Eduardo, aquele homem que havia transformado sua vida, que tinha mostrado que o amor verdadeiro existia. Sim, Eduardo. Eu quero me casar com você. Ele sorriu e, com mãos trêmulas de emoção, colocou o anel no dedo dela. Lívia pulou no colo dos dois, rindo e abraçando-os ao mesmo tempo. Naquele momento, Eduardo soube que nunca havia feito uma escolha tão certa em sua vida. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Camila não queria nada luxuoso, e Eduardo respeitou isso. Fizeram uma cerimônia íntima, com poucas pessoas, apenas amigos próximos e algumas pessoas da empresa que se tornaram parte da jornada deles. Lívia foi a dama de honra. Caminhou pelo corredor segurando flores, com um sorriso tão grande que mal cabia em seu rostinho. Para ela, aquilo era mais do que um casamento. Era a confirmação de que, finalmente, tinha uma família completa. Mas Eduardo ainda tinha mais uma surpresa. Após a cerimônia, ele levou Camila e Lívia para um cartório. O que estamos fazendo aqui? Camila perguntou, curiosa. Eduardo segurou a mão de Lívia e se ajoelhou diante dela. Lívia, desde o dia em que te conheci, eu sabia que você era especial. Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Você mudou minha vida. E agora, eu quero que o mundo saiba o que eu já sinto há muito tempo. Quero te adotar como minha filha. Quero ser seu pai, oficialmente. Os olhos de Lívia brilharam com lágrimas. De verdade? Você quer ser meu pai? De verdade, princesa. Se você quiser, eu quero que você tenha o meu nome. Quero cuidar de você para sempre. A menina se jogou nos braços dele, chorando de felicidade. Sim, papai. Eu quero. Camila não conseguiu conter as lágrimas ao ver aquele momento. Eduardo não estava apenas casando com ela, ele estava aceitando sua filha como sua, estava assumindo um papel que nunca ninguém tinha assumido. Ali, diante de todos, Eduardo assinou os papéis de adoção. E naquele instante, oficialmente, eles se tornaram uma família. Poucos dias depois, Eduardo levou Camila e Lívia para sua casa. Antes, aquele lugar era apenas um casarão frio e sem vida.
Agora, era um lar. Lívia correu pelos corredores, explorando cada canto. Quando viu o quarto que Eduardo havia preparado para ela, cheio de brinquedos, livros e uma cama grande, ela ficou sem palavras. Isso tudo é para mim? Perguntou, emocionada. Tudo seu, filha. Ela pulou nos braços dele mais uma vez, e Eduardo soube que cada decisão que tomou valeu a pena. Agora, ele tinha tudo. E, pela primeira vez, soube o que era ser verdadeiramente feliz. Porque o verdadeiro final feliz não era o dinheiro. Era o amor. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.